Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o professor Ivan Capdeville. E aí, Ivan, como é que você está? Tudo bem? Ei, Aloysio, tudo ótimo. É um prazer acompanhar como que o seu livro tem se desenvolvido e crescendo. E já estamos agora quase no momento do lançamento, né? Tá quase. Ó, primeiramente, eu vim com a camisa verde, em sua homenagem. Eu sei que você é um fervoroso torcedor do América Mineiro. Eu não tenho a camisa do América, seria muito pedir para eu usar a camisa do América, mas eu vim com a camisa verde para te homenagear, viu? Vamos lá, Coelhão, brilhando, assim como o seu livro também há de conquistar muitas glórias. Pois então, gente, eu gostaria de fazer um breve resumo aqui de como se deu o meu reencontro com o professor Ivan. Há muitos anos atrás, eu, como oficial dentista lá na Polícia Militar, a corporação abriu as portas para que eu pudesse fazer várias palestras. Você lembra, né, Ivan? Palestras de qualidade de vida no trabalho. Comecei a tomar gosto e procurei, foi através de uma procura pela internet mesmo, Instituto Grande Orador, e vi que, depois de uma boa assim, pesquisa, achei bem interessante o conteúdo do professor Ivan Capdeville e fiz um curso de oratória, baseado em retórica, elementos importantes para quem quer fazer uma apresentação, se colocar diante de auditórios, e, né, assim, eu gostei demais. E nos tornamos amigos a partir dessa ocasião, deve ter sido ali por 2013, 12, por aí, já tem um bocado de anos. Cabe lembrar, Luiz, que Oi. vejo que nós tivemos depois quase que uma permuta de serviço, porque eu também recorri a seus serviços Sim, sim, odontológicos e sim, verifiquei o carinho, a atenção com que sim, você me atendeu. Muito obrigado. Valeu. foi um prazer. E aí, agora, na pandemia, eu comecei a escrever o livro que está tomando forma, Menino que Dormia de Chuteira. Por volta de março, a pandemia, começou os fechamentos de comércio, teve realmente o problema instalado no Brasil, foi em março de 2020. Eu comecei a escrever, então foi ali a partir do dia 20 de março. Março, abril, maio, junho, julho. Aí, início de agosto, eu finalizei, né? O Ivan gostava muito desse termo, finalizei o livro. Oh, doce, doce inocente, né? Inocente. O menino que dormia de chuteiras, além de tudo, era bem, ainda continua sendo bem inocente. Aí fui procurar o professor Ivan, porque também vi, através das redes sociais, gostei demais, eu até comentei com ele, Ivan, foi um sábado à tarde, eu sei onde ele mora, pelo laço de amizade, eu fui sem avisar. Cheguei lá, bati a campainha, você lembra disso, sem avisar. Ivan, eu amei um vídeo que eu vi aqui na internet, que é a respeito do curso que ele estava desenvolvendo na Academia AML, Academia Mineira de Letras. E eu falei, Ivan, eu preciso que você participe aqui do meu livro, mas não tinha a mínima noção do trabalho que seria realizado, na verdade. Então, eu gostaria de que quem está nos assistindo aqui, muitos são interessados, Ivan, por literatura também. Muitos aqui, acredito que estejam ou já escrevendo o seu livro, ou já finalizando, ou já tem algum livro publicado, ou mesmo aqueles amantes aqui do esporte. E eu entendi que, com esse processo da feitura do livro, que existem várias etapas. Só que uma delas, que é a leitura crítica, deixa um pouco de dúvidas às pessoas que submetem o seu livro a esse serviço, porque existe também a revisão ortográfica, que é uma outra questão, e a leitura crítica, que é aquela leitura em que um especialista vai analisar a sua obra. Mas aí que foi a minha surpresa, que o trabalho que o Ivan desenvolve vai muito, muito além dessa questão meramente de apontar, através de um relatório, onde que o livro tem seus fortes e fracos. Ali não. O trabalho com o Ivan é de pegar a gente pelo braço, revirar conceitos e reescrever dentro da nossa realidade. Então, assim, Ivan, eu sou
eternamente grato. O Menino que Dormia de Chuteiras jamais existiria se não fosse a sua presença marcante dentro do livro. Eu gostaria que você falasse um pouco desse processo de reescrita. Ótimo. Primeiro, eu fico muito honrado de você se referir dessa forma ao nosso trabalho, porque desde o primeiro contato que eu tive com o seu trabalho, o seu livro, O Menino que Dormia de Chuteiras, que foi, aliás, por um post no Facebook, que você colocou um pequeno trecho, e eu mandei o meu abraço, meu incentivo, meu carinho a você, sem falar mais coisa nenhuma a respeito de observação, porque, é claro, você não vai ficar dando palpite naquilo que as pessoas não te pediram uma opinião, não se dispuseram a fazer o trabalho. É necessário enxergar quando que você deve dividir ou não sua opinião. Hoje em dia, aliás, esse é um dos problemas do mundo. Todo mundo quer sair dando pitaco em tudo, sem nem ter sido chamado. E aí os embates surgem com muito mais facilidade. Mas esse trabalho, Aloysio, de fato, é um trabalho muito diferente do trabalho de uma revisão, que consiste em adequar algumas questões da norma padrão de um determinado texto, e é muito diferente também dessa leitura crítica, que é uma apreciação geral sobre uma obra, apontar caminhos mais genéricos sobre a estrutura, sobre um e outro problema, sobre questões até de valores que a obra está circulando. Esse nosso trabalho, ele se detém naquilo que nós chamamos de superfície textual. E aí é um conceito da retórica, de uma teoria do desenvolvimento retórico, sobre a qual pensamos bastante a partir dos nossos estudos nessa área, de que, na verdade, embora ao longo da história tenha sido dividido o estudo da retórica em forma e conteúdo, não há uma separação tão grande entre esses dois planos, da forma e do conteúdo. Eles estão muito integrados. De tal modo que, se você cuidar muito da forma, aspectos de conteúdo virão à tona e você poderá, então, reordená-los, reorganizá-los, descobrir coisas que não tinha percebido. Muitas vezes, um escritor ou um orador fala coisas de que ele não se apercebe. E é só no contato com os outros que isso vai aparecer naturalmente. Eu me lembro de uma vez, eu ministrei um curso de oratória lá no Maranhão, para prefeitos e assessores municipais, e dei uma entrevista para fazer a divulgação desse trabalho, que era da Associação Maranhense de Municípios. E qual não foi minha surpresa quando a jornalista apareceu com uma manchete, que eu achei interessantíssima, adorei a manchete, mas eu falei, olha, eu acho que eu não falei isso na nossa entrevista, não. Então, ela me mostrou a gravação, falou, eu achei isso aqui super legal. Eu falei, deixa eu ouvir. Então, ela me mostrou e realmente estava lá, eu falando. Estudar oratória é tornar-se uma pessoa melhor. Então, veja, aquilo tinha saído da minha palavra, mas eu não tinha plena consciência. Então, esse trabalho que nós fazemos de olhar a superfície textual de uma forma diferenciada, visa você ganhar uma consciência sobre o seu próprio texto, porque muitas vezes o autor não a tem. Tanto que é muito comum grandes autores, ao receberem as críticas dos grandes especialistas em estudos dessa natureza, falaram, mas eu não tinha percebido que meu livro tinha esse sentido, eu jamais fiz o livro com essa intenção, porque é claro que o processo de escrever é um e o processo da leitura tem as suas particularidades e diferem em algumas coisas. Então, esse nosso processo de reescrita, ele visa a fazer do autor uma espécie de analista do texto que ele próprio escreveu, mas com um certo tempo de distanciamento. No início, é claro, é necessário você dar uma certa orientação, porque as pessoas falam, você tem que cortar o texto, você tem que fazer isso, você não deve usar muito adjetivo, mas não dão parâmetros e não se detém numa fundamentação nem linguística e nem muito menos retórica, já que a linguística, nós poderíamos dizer, é uma das filhas diletas da retórica, ela deve muito a essa tradição que começou a surgir na antiguidade grega, e a pessoa passa, então, a perceber. Então, qual que é o nosso trabalho? Primeiro, fazer uma espécie de marcação. Onde estão os pontos que eu posso adotar?
Hoje, eu já tenho catalogados em torno de quase 40 coisas a observar num texto. No Sim. curso que eu ministro na Academia Mineira de Letras, eu aponto as 10 principais. E nessas 10 eu incluo uma e outra, quando eu vejo que algum aluno ele tem a capacidade, a sensibilidade de ir mais profundamente. E esse ponto, aqui eu quero fazer um parênteses na técnica, Luiz, para dizer dessa nossa interação. Como que foi estimulante para mim, como professor, ter uma pessoa que cada dica que era dada jamais era observada como uma crítica ao trabalho, uma crítica destrutiva, que como se fosse assim, uma correção a ser feita, como se você estivesse impondo, porque hoje as pessoas acham que você apontar algum erro, alguma inadequação, alguma impropriedade na escrita, você está destruindo o outro, você está fazendo uma opressão da língua culta sobre aqueles pobres coitados que não têm instrução, você está desfazendo, você tem preconceito linguístico e um tanto de outras, eu diria assim, distorções ou falta de percepções de uma realidade mais profunda, de que se uma pessoa quer evoluir, ela precisa que os seus erros sejam apontados. E assim, erros no plano da escrita, esses erros não são erros no sentido de você criticar simplesmente um equívoco gramatical de concordância, uma coisa assim leve. Mas o que é o erro? O erro é você entender que a língua transcorre numa temporalidade e que dentro de um certo tempo, determinadas práticas foram adotadas. Isso não fere ninguém, pelo Ivan, contrário. eu sou testemunha que acho que uma das primeiras coisas que você me falou, quando eu estive lá nesse sábado de agosto, não lembro qual o dia, que eu bati a porta da sua casa, você falou: Luiz, a gente já se conhece há um bom tempo e eu sei que o trabalho que eu vou fazer, eu sei que talvez não teremos dificuldade. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade para poder entender que o interesse maior é a melhoria do texto no final, para dar um pouco de melhorar na literatura mesmo, na questão literária. Eu acho que também tem que fazer um outro registro aqui. Eu achei muito interessante no dia que eu cheguei. Eu deixei os originais com você, você me deu um tempo, eu vou dar uma lida. E ficou muito claro para mim. Você chegou e falou: Ivan, Aloísio, você tem que vir aqui pelo menos umas 3, 4 vezes para eu passar algumas coordenadas para você. E assim foi feito. A gente teve os encontros aí. Aí eu entendi, pesquei rápido, assim, relativamente rápido. E o interessante é que aquele original que eu guardo até hoje, que a gente tratou como o texto A, porque aí eu e o Ivan fizemos um acordo para a gente não ficar louco, porque vocês verão aqui, depois eu acho que eu posso mostrar aqui o tanto de texto que foi escrito, reescrito, escrito, voltava e ia, voltava e ia, voltava. E aí era A, B, Blinha, C, Celinha, né, Ivan? A gente foi institulando códigos aí. E esse primeiro texto, que é o A, que foi o primeiro, ele falou: Luiz, eu quero que você faça, reescreva, de acordo com o que eu te passei, com o que a gente conversou, com esses parâmetros aqui que foram dados aqui, que você reescreva. Então, eu passei para você o B. Então, o B já é a reescrita, sem a sua interferência, vamos dizer, direta, mas com interferências em que eu entendia que ainda eu não tinha maturidade quando escrevi o primeiro texto, o A, então já teve uma melhora no B. E aí foi muito interessante, porque a gente foi tratando por capítulos, são 16 capítulos o livro, cada capítulo aqui tem um histórico de muito trabalho. Assim, eu não tive medo de trabalhar, graças a Deus eu não tenho medo de fazer quantas vezes for necessário. Aí chegava um momento que o próprio Ivan também chegava: Luiz, deixa na gaveta, vamos deixar. Você gostava muito do termo aí do Rubem Alves, a descansada consideração, né? Depois a gente retorna. E assim a gente fazia, às vezes passava para outro capítulo, retornava. Então, assim, um trabalho
muito de muita dedicação. Quem quer se sujeitar a fazer um texto com essas melhorias tem que estar bem sujeito a trabalhar. É verdade, não há resultado sem esforço, né? Então, o esforço é uma das questões essenciais. E nesse mundo que a gente vive tão apressado, que a pessoa está doida para lançar logo material, porque há um consumo que precisa ser satisfeito, há obrigações de outras ordens, a pessoa deixa aquela pressa afetar um pouco aquilo que, com um pouquinho mais de cuidado, se tornaria uma obra mais valiosa. Aí, Ivan, tô Ótimo. Você está compartilhando aqui a mostrando aí, tela. Deixa eu subir um mostrando pouco. as várias versões. Deixa eu subir aqui, ó, desde o início lá, ó, o interessante que o nome dos capítulos foram alterando os nomes. O próprio nome. Vai aí o capítulo 13, fazendo favor, que eu me lembro bem dele. Capítulo 13, o Terapia do Galo. Vamos chegar aqui no 13, que é a Terapia do Galo. Aqui, ó. Olha, esse capítulo foi determinante. Por quê? Além de ele ter todas essas versões que a gente está vendo aí, ó, B, C, D, E, F, H, I, J, K, nossa senhora, nós somos realmente longe, entendeu? Mas esse capítulo teve uma coisa importante, porque ele implicou, ao você reescrever a superfície textual, numa reordenação do livro. Então, quer dizer, houve uma possibilidade de passar adiante, de trocar, aí se tentou, viu que não dava certo, no final dividiu em 2 capítulos. Enfim, houve um trabalho com um impacto grande na própria estrutura do livro. E é isso que é o objetivo do método. Não é você só ficar no nível das palavras, mas, a partir do nível das palavras, começar cada vez mais a buscar um entendimento mais amplo. Então, nessa nossa técnica, alguns aspectos que a gente deve observar, que eram muito recorrentes e são índices para mim, hoje, a respeito da maturidade de um autor. E eu vi nitidamente que no processo houve um amadurecimento seu como autor, que alguns grandes nomes da literatura brasileira viveram ao longo de 30 anos. Você gastou algum tempo, claro, porque isso aí é trabalho de um ano, mas um ano comparado com 30 é até pouco. Você foi até muito rápido, porque soube, digamos assim, ter a atitude mental adequada diante de uma metodologia que coincidiu com você. Pode ser que algum escritor conheça essa minha metodologia e não aprecie, não se adeque a ela. Eu não tiro o mérito desses escritores, não. E acho até que, se ele ficar preocupado com teoria demais, pode destruir a obra dele. Sim, então, quer dizer, eu achei que o que houve de interessante foi essa sintonia entre a sua vontade, aquilo que a gente tinha desenvolvido, e houve, portanto, um casamento curioso. Eu acho que tem que se frisar bem que, apesar de haver uma metodologia, não existe nada engessado. Você nunca engessou as questões, você sempre deixou aberto para deixar fluir as palavras, para que a minha imaginação não se perdesse, a paixão inicial que foi o objetivo da escrita não se perdesse. Então, essa sintonia fina foi muito trabalhada também nesse tempo. Outra coisa que também me chamou a atenção algumas passagens do livro, você falava um pouco... Hoje existe o termo maldição do conhecimento, porque muitas vezes o autor, ao escrever determinados assuntos, ele não se dá conta de que o leitor lá, ele não tem conhecimento, às vezes nem mínimo, daquilo que está sendo escrito. E muitas vezes a gente acha que você pode passar, como você já partiu de um princípio que você sabe, já pode subir outro degrau e outro degrau. Só que o Ivan fala: Aloísio, peraí, se você não explicar isso para o leitor, como é que vai subir essa escada? O leitor não sabe nem do que você está falando. Então, eu tive que muitas vezes... Nossa, você acha então que aqui merece a explicação? Lógico, você está achando, porque é um tema que você você está escrevendo, você gosta, você domina, você pesquisou, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, fantástico, achei assim,
põe a gente para refletir o tempo inteiro, o tempo inteiro. Outra questão, o menino que dormia de chuteiras no livro ganhou uma dimensão. Você teve um olhar de, vamos dizer, você teve a sacada, falou, peraí, esse menino, você está meio que subestimando ele no seu livro. Ele pode ganhar, ele, na verdade, é o grande protagonista. E você não pode. E aí você me fez pensar que eu deveria trabalhar melhor essas questões. Então, a gratidão que eu tenho aí por você ter me conduzido a esse processo de finalizar o livro. Lembrando aqui, gente, que o livro ainda não está em uma editora para publicação. Então, muito provavelmente, até o Ivan me falou isso também, o seu livro vai passar na mão de um editor. Dependendo do editor, ele pode ainda sofrer algumas alterações. E a gente tem que estar sujeito sempre a ter um pensamento crítico. O mais importante. Algumas sugestões que o Ivan passava, eu julgava que eram pertinentes, para que ninguém nos escute, a maioria. Mas outras eu falei, não, Ivan, aqui eu não abro mão, aqui tem que ser assim. Tudo. Então é isso. É um teste, né? De vez em quando eu mando alguma coisinha para ver se o cara está aceitando demais. Se estiver aceitando demais sem nenhum confronto, sem nenhum, assim, pô, mas isso aqui eu gostei tanto, pelo amor de Deus, eu não posso tirar. Fica que está indo muito assim no tom do professor e perdendo a autoridade, ou seja, a capacidade de se manter como autor. Mas no nosso processo, o que eu vi foi o contrário. Foi, na verdade, a gente apontar alguns caminhos e você, como autor, muito assim, de livre, espontânea vontade, pela percepção e agudeza de espírito que tem, você fala, puxa, esse caminho aqui é super legal. E quantas vezes eu te mandava sugestões de reescritos, ele me aparecia como uma solução muito melhor. Porque quando a gente identifica no texto onde que ele pode ser melhorado e apresenta uma sugestão, essa sugestão não é a mesma da pessoa que está escrevendo o livro como um todo e que tem todo o repertório emocional, intelectual, de sensações, de referências literárias, muito próprio, que torna essa pessoa uma individualidade capaz de fazer algo. Se a gente não acreditasse na capacidade individual, se a gente pensasse que as pessoas fazem parte de uma massa e que simplesmente o discurso circula socialmente e as pessoas não têm voz, esse trabalho não seria possível. Então, foi possível porque há um sujeito concreto, no mundo real, com as suas experiências, as suas sensações, numa infinidade de vivências absolutamente fantásticas, que formaram a sua individualidade. Então, o meu trabalho, a meu ver, é enxergar essa pessoa e, segundo o perfil dessa pessoa, apresentar sugestões mais como uma instigação, uma ativação mental, do que propriamente de que o texto tem que ser escrito daquele jeito, para a pessoa repensar o que ela fez. E isso aconteceu em inúmeras passagens. Quer dizer, eu provocava, e às vezes eu até escrevi, olha, eu estou querendo alguma coisa assim, mais ou menos como isso, mas eu não sei direito o que é. Aí você aparecia com a palavra precisa, com a emoção que não tinha sido bem definida e sobre a qual você se debruçou um pouco mais, lembrando que dentro do processo da elaboração textual, nós dividimos naquela sequência. Primeiro, o viver. Você tem que ter o acúmulo da experiência e as sensações bem destacadas. Daí a gente passa para a etapa do escrever, em que você registra ou fala aquilo que pensa. Coteja, compara, pensa em boas soluções. E, finalmente, a parte do falar ou escrever, na qual você dá uma forma definitiva a esse texto. E lembrando que, embora a gente mostre isso como um processo linear, na verdade, ele é um processo circular. Então, agora que você tem apresentado o seu livro já como um produto final, que foi o que você fez comigo, num certo nível, e você está fazendo com outras pessoas, e vai fazer, talvez, com o editor, você vai ter um pouco mais de crescimento nisso. É como se fosse uma espiral, em que você, nesse processo circular, vai repassando por cada uma das etapas novamente, mas já no nível um tanto mais sublime. E essa palavra sublime me parece importante, porque foi uma região que você tocou, Aloysio.
Agradeço, Ivan. Quando você entendeu o valor do menino de chuteiras, não simplesmente como um apelido daqueles momentos na sua vida infantil que você tinha momentos emocionantes, mas como um personagem em si próprio, alguém que vinha, talvez, eu não sei se do seu inconsciente, das referências que você tinha, aí é uma questão psicanalítica, que certamente muitos analistas literários vão se debruçar sobre o seu livro e discorrer sobre elas melhor do que eu. Mas quando você enxergou essa possibilidade de que o menino era de fato o protagonista, e você fez uma coisa muito importante que muitos autores não têm coragem de fazer, que é abstrair da vaidade, superar o desejo de glória, a vanglória que acomete muitos escritores. Ele quer mostrar que ele sabe, que ele tem a experiência, que ele foi capaz de fazer. Você soube generosamente abrir o espaço para que o menino de chuteiras corresse, brincasse, pulasse cercas, dormisse e, principalmente, despertasse em todos nós o melhor daquilo que a gente tem dentro de si. Por isso, o seu livro é grande. Parabéns. Muito obrigado pelas palavras, Ivan. Você, melhor do que ninguém, consegue descrever o meu livro, mais até do que eu, viu? Participou tanto dele. Eu queria finalizar a nossa conversa contando um bastidor do livro que eu acho interessante, que eu lembrei aqui. Teve um capítulo do livro que o Ivan me convenceu que não tinha nada a ver com o livro. Você lembra do capítulo do confronto da Guerra Fria, dos confrontos do vôlei Estados Unidos e União Soviética? Não que não tivesse nada a ver com o livro, não é isso. Não estavam bem situados, não estavam bem descritos. E, mostrando aqui ao fundo, vocês estão vendo? Isso aqui é um pedaço de uma ilustração do livro do Rado de Oliveira, que é o ilustrador lá de Curitiba, que é um parceiraço, foi um parceiro e tanto. Tive muita felicidade ao escolhê-lo, porque ele abraçou a ideia, leu o livro e começou a fazer as ilustrações que realmente traduziam o sentimento do livro. E eu gostei tanto da ilustração que ele tinha feito do capítulo, que eu falei, Ivan, não tem como tirar, eu já apaixonei pela ilustração, agora é um trabalho meu, eu é que tenho que dar o corpo, eu que tenho que pôr as palavras nessa ilustração, e no final, falei, Ivan, vê aí se ainda se deu. Aí eu realmente consegui contextualizar, consegui colocar o menino em uma outra circunstância, completamente diferente do que estava nos originais, os primeiros escritos, e eu acho que ficou um capítulo que deu liga, que tem uma lógica de estar ali no livro. Então, Ivan, é isso, a gente às vezes nunca foi tão importante a gaveta em um escrito para deixa lá, você mesmo falar, uma hora vem, não me preocupe com isso, vamos passar para o seguinte. E, graças a Deus, a gente conseguiu formatar o livro a contento. Felizmente você teve essa disposição, que é uma coisa hoje rara de encontrar. E vejo que um livro, ele é, na verdade, escrito por você, mas ele tem assim, a pitadinha de sal de uma série de pessoas, de personagens com quem você conviveu na sua vida, de pessoas que ajudaram nessa etapa, como o trabalho do Rado, desde a primeira vez que eu vi, me tocou demais, um trabalho sensível, que ele compreendia realmente, primeiro, o fundamento para depois ilustrar, ou seja, ele não se prendia ao aspecto superficial ou só a ilustrar personagens com ilustrações padronizadas. Ele captava a alma do livro e a traduzia em imagens. E isso despertou em você uma vontade que eu achei que você foi muito correto de buscar materializá-la também no texto. Então, vejo que não é só o texto que serve de fundamento à ilustração, mas a ilustração despertou em você aquele desejo de trabalhar o texto a ponto de o texto chegar no mesmo nível do restante da obra. E você conseguiu isso com muito sucesso. Parabéns. Até arrepio. Ô, Ivan, muitíssimo obrigado. Eu recomendo.
A ideia aqui desses vídeos é para que as pessoas entendam o processo de um livro, de como, desde o início até a finalização. Pelo amor de Deus, não entendo errado, mas eu recomendo o meu amigo Ivan, porque ele faz um trabalho diferenciado. Agora, tem que estar sujeito a trabalhar. E eu acho que quem quer fazer um livro de qualidade, no final, não vai se arrepender. Muito obrigado, viu, Ivan? Ok, meu caro, sucesso para o menino que dormia de chuteiras e que ele, de fato, cumpra a sua missão no mundo. Você merece, e eu tenho certeza que o público terá uma receptividade muito carinhosa a essa obra. Muito obrigado, viu? Um abraço. Um abraço.